Olá, pessoal. A imprensa internacional e muitos partidos por aí, em conluio com essa imprensa, têm usado do que a gente chama de carga de notícias negativas. O objetivo, claramente, é você estar sempre noticiando, sempre falando mal de um governo, sempre falando mal de características, sempre repetindo aquilo que você acha que pode ser trazido à tona, uma narrativa por trás, e o tempo todo as pessoas vão enxergando isso, vão vendo críticas 24 horas, e muitas vezes elas se sentem acuadas, elas se sentem encostadas contra a parede, seja por aqueles eleitores, seja aquelas pessoas que tiveram algum tipo de apoio àquele governo, elas se sentem, digamos assim, em uma situação de dificuldade para conseguir justificar aquelas ações. Mas por que é importante delinear essa notícia? Primeiro, porque ela é uma estratégia nacional, ela é uma estratégia internacional. A imprensa americana, que era majoritariamente contra Trump, também fazia isso o tempo todo. Qualquer notícia que pudesse dar um tom negativo, ele daria. Recentemente, um jornalista da CNN foi dito, por exemplo, que eles tinham o objetivo de mostrar Biden sempre esportivo, sempre capacitado, sempre apto a ser presidente e do oposto do Trump. Tudo que ele fazia, se ele tropeçava, se ele tremia a mão, alguma coisa, dizia que ele estava doente, que ele estava com um problema. Ou seja, é isso que eu digo. Se o seu objetivo é você falar mal, você vai encontrar alguma coisa. E aí a imprensa falava disso, se não podia falar talvez de corrupção do governo, que não conseguiram, como tem de Biden, Biden assumiu já com um escândalo enorme de corrupção nas costas, eles falavam de questões morais. Então não é diferente hoje. No Brasil eles utilizam a mesma estratégia. Geralmente às vezes o que acontece lá é apenas reverberado aqui no Brasil, mas quase que instantaneamente, da esquerda, né? Quando é uma questão de notícia que pode favorecer o lado, ela é ignorada, ninguém sabe. Então, eles fazem a mesma coisa aqui com o governo Bolsonaro. Tudo que pode ser denegrir o governo, tudo que pode justificar alguma forma de narrativa. Por exemplo, a narrativa atual é que é um desgoverno, é um governo genocida. Então, qualquer ação de Bolsonaro que seja uma ação até normal de governo, seja até um problema natural de uma negociação. A gente sabe que a burocracia brasileira é enorme, não só o governo também sofre essa burocracia. A burocracia brasileira, por exemplo, não afeta apenas as pessoas comuns. O próprio governo também acaba sendo escravo muitas vezes dessa burocracia, às vezes de maneira justificada, às vezes de maneira injustificada. Né? Isso aí é uma questão subjetiva, mas em geral o objetivo é tudo que eu posso falar mal daquele governante que é contrário à minha cartilha, eu vou ter que falar e eu vou ter que trazer uma notícia negativa o tempo todo, eu vou ter que estar sempre encostando na parede, eu vou pegar uma frase, vou tirar do contexto, não vou explicar e eu vou dizer que aquela frase é um absurdo e assim por diante. Ou seja, essa carga de notícias negativas força muitas pessoas a se sentirem que não podem acompanhar 24 horas política, nem entendem os trâmites políticos. Né? A gente espera que a imprensa tivesse a dignidade de explicar o que acontece lá atrás, como por exemplo diziam de Trump, de Dilma o tempo todo. Dilma era constantemente justificada uma coisa, mas é assim o presidencialismo e assim por diante, e claro, com uma clara tentativa de justificar os inúmeros indícios de corrupção, e isso era feito com constância. Ou seja, do mesmo jeito que eu tentava pormenorizar ações sérias de corrupção em um governo, eu tento extrapolar qualquer tipo de decisão, que é isso que está acontecendo. A gente não encontrou ainda, não se tem ainda grandes indícios de corrupção do governo. Na verdade, depois de toda essa CPI não se encontrou nada, mas as notícias negativas são ditas o tempo todo. Por quê? Porque o objetivo não é convencer a pessoa, digamos assim, que aquele governante ele é ruim. O objetivo é fazer com que ele se torne indefensável. É diferente a ideia. A ideia é que ele tem tanta notícia ruim na cabeça das pessoas que o governo não consegue ser digno de defesa. Então, isso é o que eu chamo de estratégia da carga notícia negativa. Ele está o tempo todo falando, as pessoas se sentem sempre com uma dificuldade grande e acabam optando pela isenção. Essa isenção, muitas vezes, ela é confortável porque ela navega em ondas em mares que a própria imprensa levantou. Então, acaba sendo, como se assim, para eu ser levado por essa onda que a imprensa cria, eu não preciso fazer nada, apenas preciso estar no mar. E aí, se eu não nadar, eu sou levado de toda forma. É preciso resistência para entender que essa estratégia ela é proposital, ela é uma estratégia narrativa que é compartilhada nos partidos de esquerda e de oposição e da imprensa, com o objetivo claro de transformar o governo Bolsonaro em algo que ele não tem sido. Na verdade, ele tem sido, e eu digo isso sem sombra de dúvida, nunca os ministérios estiverem trabalhando tão desimpedidos na história do Brasil. Só por isso já é algo que a imprensa não fala. E temos outras características, como a ausência
de escândalos de corrupção que foi dito, assim, a CPI levantou 1000 problemas do governo, mas nada de corrupção. Ou seja, imagina se fosse um governo de esquerda que estava o anterior, né, que estava acostumado a mensalão, acostumado a dividir propina, estava acostumado a fazer uma coisa. Eu acho que o Brasil teria gastado pelo menos 20 vezes mais, e desses 20 vezes apenas 10% chegava na ponta, chegava nas pessoas que precisavam. Ou seja, mas isso não é a questão, porque o que eles querem de fato, é como eu disse, é sempre transformar em algo negativo do governo, é sempre estar falando mal o tempo todo. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum governo, nada no mundo é isento de críticas. Tudo, se você quiser falar mal, você vai conseguir falar mal. Seu objetivo é dizer aquilo que é algo que é negativo. Você vai ver uma pessoa aquela pessoa é muito chata. Por quê? Porque um dia, numa situação, ele respondeu, vamos dizer assim, com rispidez a uma pessoa. Então, eu boto no meu coração aquela pessoa chata e uso aquela questão da rispidez para justificar, mesmo que tenha sido um dia, mesmo que tenha sido uma vez. Ou seja, se isso acontece no dia a dia com a gente, quanto mais um governo, especialmente federal, que está tomando decisões o tempo todo, decisões sérias, decisões complicadas, que envolvem bilhões de reais. Ou seja, se o objetivo é esse, eles vão conseguir. Então, no final das contas, o que as pessoas querem é usar essa estratégia sempre que o governo se colocar no outro lado. E dessa forma, ele encosta e coloca na parede qualquer pessoa que não só eleitor, como um dia pensou em justificar aquele governo. E aí, como eu disse, para aquelas pessoas que não se preocupam com isso, fica fácil eu dizer que o governo tem 1000 defeitos, quando na verdade, se for olhar se olhando os defeitos com a lupa e passando por cima de outros defeitos muito mais sérios, como se fosse algo irrelevante, outros governos particularmente, né? Especialmente o governo Lula, por exemplo, que causou todos os problemas que desembocaram no governo Dilma, mas foram gestados no governo Lula, até porque o ministro da Economia, que foi o grande problema daquele governo, ele foi compartilhado entre os dois e não mudou praticamente nada, digamos assim, da política econômica. Então, no final de contas, vamos estar atentos a essa estratégia, vamos entender que existe um objetivo por trás disso, que é acuar qualquer pessoa que considere defender este governo através de uma constante carga de notícias negativas, de maneira que quando você entende um e consegue justificar, entender, já 2 dias depois, já tem mais 3, 4, 5 que foi dada, 4 narrativas paralelas para você não só entender como defender. Quem vive a vida disso realmente não tem condição, mas fiquemos atentos a esse tipo de estratégia, especialmente da imprensa. É isso aí, pessoal.